continuando aqui falar sobre a lei anti-Oruan, um assunto velho que eu tô falando agora, não me importo. Vou mostrar aqui um react dele, né? O Regis, mano, meu queridão aí, eu fiz um outro react dele e foi bom. Vou fazer outro que eu adoro a loucura desse cara, me deixa complexado. Lei anti-Oruan, vão proibir os shows de trap? Vamos ver, eu nem faço a mínima ideia do que ele fala, cara. Será que ele é... Você já sabe Que ele odeia o Oruan e o ritmo trap, eu chuto que com certeza. Com certeza. Agora, o que ele vai falar sobre, bicho, é uma grande surpresa. Lá vem. muito Aguenta. bem que eu detesto a política brasileira, eu detesto todos os políticos. Você detesta tudo. Detesta tudo. Música, político, show, tudo. Até o SBT Seja de que você esquerda, trampou. de direita, de centro, que o escambau, e eu jamais falo de política aqui neste canal. Só que eu não posso deixar de comentar o alvoroço que está rolando há dias a respeito da tal lei anti-Oruan. Boa. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo, Boa, Regis. porque tem tudo a ver com os Vai tocar temas música que eu alta pra trago caralho. aqui Quer ver, ó? no nosso canal. Quer ver, ó? Lá vem. Presta atenção. Prepara. Já sei como é, filho. Tirem os fones. Tirem os fones e as crianças. Lá vem você. Meu amigo e minha amiga, de uns dias pra cá, um assunto acabou se tornando o tema principal de inúmeras discussões e debates que se espalharam rapidamente É, eu tô atrasado, Regis. Tô falando de assunto velho mesmo. Vambora. pelos ambientes políticos, pelos ambientes culturais e, claro, pela internet inteira. Esse assunto surgiu na Câmara Municipal de São Paulo, aqui mesmo. E antes de abordar esse assunto, eu quero deixar uma outra coisa muito Ixi, clara, propaganda. além da minha aversão total não é. por Ufa. todos os políticos, sem exceções. Sem exceções. O tal de Oruan talvez Ah. seja o moleque que mais sucesso faz atualmente dentro desse pavoroso universo do trap brasileiro. Será? Acho que E é, isso né? diz muito a respeito Acho de que é, como anda a cabeça do público consumidor dessa porcaria. Inclusive, todas as músicas desse rapaz, sem uma única exceção, são dos troços mais pavorosos da história da música brasileira em todos os tempos. Aí eu não posso falar, né? Porque eu não vou mentir. Eu nunca ouvi uma música do Oruan, não, cara. Não vou mentir, não. Então não vou defender e nem acusar, entendeu? Mas nunca ouvi, não. Ouvi só... E só trecho, né? Da tropa do Oruan lá. Tipo, um pedaço de 15 segundos. Então... E não é péssimo o pedaço, pelo menos. Sejam porcarias como Para de Mentir, Terra Prometida, Aí ele ouviu, hein? Garoto, eu quero você só pra Ó, mim, é a análise. Rolê na Favela de Nave, Ó. Invejoso, acho que é Invejoso, e todas as outras aberrações musicais que são indescritíveis. Só que isso não importa em relação ao que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Isso, Regis. Também não me importa que esse moleque seja filho de um dos mais temidos líderes do Comando Vermelho, Boa. o Marcinho VP, Boa. que está na cadeia desde 1996, Caralho. com quem o garoto, inclusive, nunca conviveu, né? Embora ele não... Quantos anos o Oruan tem? Quantos anos o Oruan tem, né? Caralho, será que ele foi, tipo, de visita lá e... admirá-lo O publicamente, Oruan não tem 29 anos, não. né, a ponto de ter inclusive tatuado o rosto do pai no É, peito, pô, o e pai também dele, tatuou o rosto do Elias Maluco, né, aquele condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, lembra? Aí é Anos foda. atrás, tatuou o rosto do cara na barriga. E de vez em quando, esse moleque ele fala uns absurdos em entrevistas e shows. Tudo isso que eu tô te falando é uma barbaridade, mas é problema desse moleque. Opa. E eu nem preciso dizer o que eu penso a respeito desse sujeito desafinadíssimo pode e pensar o que quiser. ostentador. Aí pode pensar o que quiser, nem vou brigar com o Regis. Pode pensar o que quiser, gente, é gosto também. Pode pensar Não o é que que ele quiser. é. Eu Pode... não preciso Também não sou fã, não. Nunca ouvi nem as músicas dele. É só sobre incentivo à cultura e política que eu tô falando, né? Aí pode pensar o que né? quiser. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pois bem, Pois bem. dito isso,
Dito eu vou isso, explicar para você o que explica. significa a tal da Lei Anti-Oruan. Boa. Que, na verdade, não é uma lei, e sim uma PL, ou seja, um projeto de lei, que leva o nome do moleque carioca de uma maneira informal e que foi apresentado pela vereadora paulistana Amanda Vettorazzo, Ah, e essa proposta busca impedir que artistas cujas letras abordem temas relacionados ao crime organizado e ao consumo de drogas se apresentem, preste atenção, se Ou seja- apresentem em eventos financiados pelo poder público ah, paulistano. ah. Ou seja, esse projeto de lei Mas é o de menos, né? O que menos faz aí, se for só assim mesmo, o que menos faz é show público. Não vai perder muito não. O artista vai continuar fazendo. propõe proibir, eu vou repetir, que o poder público paulistano financie shows de artistas que promovam apologias ao crime organizado ou ao tráfico de drogas ou ao uso de drogas em eventos destinados ao público infanto-juvenil, Pô, pois não serão permitidos tá vendo esses como é um projeto totalmente, sabe, lúdico, sabe? Só pra chamar atenção, cara. Pelo amor de Deus. Show público infanto-juvenil com Oruan, Marcelo D2, Racionais. Ô, gente, pelo amor de Deus, né, cara? Se fosse ter esses artistas em um show público, seria o que em São Paulo? Virada cultural? Tá ligado? No máximo. artistas a se inscrever em editais municipais. Até aí, Opa. eu concordo. Porque lugar de criança e adolescente não é em shows desse tipo bancados pela Prefeitura de Mas São Paulo, quem faz por isso, exemplo, cara? na virada cultural. Só para dar um exemplo. Oxe, Só que isso também chegou ao Congresso não entendi. por conta de projetos desse tipo apresentados por parlamentares que afirmam que o Oruan virou, abre aspas, um símbolo de artista que promove o crime. Fecha aspas. Para piorar, o tal de Oruan resolveu se manifestar em suas redes sociais Aí, fudeu. com palavrões e É lógico. fazer ameaças veladas à vereadora. Sabe? Do tipo, só tu não falar meu nome, senão tu vai conhecer o capeta. E outras... É, porque assim também, né? Tipo, porra, colocar o nome do Lei Anti-Oruan é sacanagem também, né, pô? Tá vendo como é pela marketada pura? Porque ela até fala no outro vídeo que eu vi lá. Não é o Oruan. Oruan é só o nome, né? Porra. muitas barbaridades piores. E isso levou, inclusive, a vereadora a registrar um boletim de ocorrência. Lógico, Dá tudo que uma ela olhada queria. no nível. Tudo que ela Obviamente, queria. esse projeto de lei gerou reações tanto no meio artístico como entre ativistas culturais e parlamentares contrários. Todos alegando que a medida é uma, abre aspas, retaliação contra expressões culturais da periferia, como o rap e o funk, uma forma de criminalizar a cultura periférica. Fecha aspas. Pura Não é? besteira generalista. Ah, Primeiro, porque Ah. tanto o rap quanto o funk não Ah. foram citados no texto original da PL. Você E entendeu, segundo, Regis, muito você menos o tal do entendeu. Oruan foi citado nesse texto. olha o Ou nome, cara. seja, o nome dele e dos dois gêneros musicais vieram da associação que alguns gaiatos fizeram nas redes sociais e que isso acabou se alastrando como pólvora na mídia, né? Assim como já se alastrou tal proposta em outras esferas políticas. É aquilo, né, gente? Ele começa o vídeo falando: eu odeio política, não odeio a esquerda, o centro, a direita. Aí a gente já sabe de que lado ele é, né? Ou de que lado ele vai sempre concordar quando chegar uma discussão e ele quiser opinar sobre a discussão, estar de um lado da discussão. Porque eu acho muito difícil existir uma discussão na qual as pessoas não fiquem de lado nenhum, não achem nada. As pessoas acham alguma coisa, elas pensam, elas refletem alguma coisa. Em sua maioria, né? Então, sempre quando existe uma discussão, ainda mais sobre um assunto que você gosta de debater, como é no caso do Regis,
A música e a cultura, a arte, você sabe para qual lado ele vai estar, né? Quando existir uma discussão que envolva política, qual lado que ele vai concordar? É claro, é lógico. Como eu falei agora. E é justamente aí que está o grande problema disso tudo. O que é muito perigoso nesse projeto de lei é que, se ele for aprovado, ele seja o estopim de uma série de outros que pretendam proibir músicas sob outros pretextos, que hipoteticamente venham a desagradar. Então você está falando que é uma censura, é isso? É uma censura que pode dar abertura a outras. Hã? Será, a família brasileira e a sociedade em geral. Daí, para a violação da liberdade de expressão e para abrir precedente para a volta da censura cultural, é um passinho. Volta não, censura é censura, cara, é um conceito só. Se implementasse isso, caso implementasse, né? Que também não mudaria muita coisa, até porque ele mesmo fala, né, para público infanto-juvenil, um show público infanto-juvenil com Oruan. Sim, né? Se existiu ou se existe, dá pra contar em uma mão, assim, nos últimos 5 anos, quantos teve, né? Pelo amor de Deus. Faz show desse, cara. É uma mídia pura, né? Mas caso implementasse, caso influenciasse, caso fosse uma realidade nesse mundo lúdico que essa galera existe e pensa e tenta convencer as pessoas que é uma realidade, porque não é uma discussão boba, tanto que tô fazendo esse vídeo agora, faz 2, 3 meses que aconteceu isso, e a galera nem lembra mais disso. Lembra do meme do Oruan fazendo Oruan. Galera lembra disso. Já era, acabou, né? Mundo lúdico. Dito isso, vou até dar play. E vou dizer um negócio pra você, meu amigo e minha amiga. Especialistas jurídicos afirmam categoricamente que impedir preventivamente a contratação de um artista com base na suposição que a sua música faz apologia ao crime é inconstitucional. Ponto. Agora, ou você acha, por exemplo, que um dos maiores clássicos da música brasileira, que é Diário de um Detento, dos Racionais... Lógico que é inconstitucional, e eles sabem disso, a Amanda Vettorazzo sabe disso. Ela sabe mais do que ninguém que é inconstitucional, que não tem base legítima, legal nenhuma. Você acha que essa música deve ser proibida só porque ela descreve com exatidão a vida de um criminoso? Pois é, olha... Você acha que tem que ser proibido? Claro que não. Ou que clássicos da música brasileira que romantizaram o malandro, como a Ópera do Malandro do Chico Buarque e a Escola de Malandro, por exemplo, do Noel Rosa, deveriam ter sido proibidos? Boa. Claro que não. Boa. Você está entendendo a profundidade dessa discussão toda? Tô entendendo, Regis. Dando continuidade a isso, você não pode proibir o que, por exemplo, o Oruan ou outros artistas vão falar, porque é uma realidade, por mais cruel, mais sinistra que seja, é uma realidade, cara. Quer acabar, é o que eu sempre falo, quer acabar com esse tipo de discurso na música, acaba com essa realidade, dá uma projeção de uma outra realidade para as pessoas, dá um acesso a outra realidade para as pessoas. Elas vão cantar sobre outras coisas. É simples. É simples. Pois é. E se você quer discutir música de uma maneira muito séria e muito profunda, meu amigo, minha amiga, ainda dá tempo de você... Peraí, que o Regis vai vender o curso. Da hora. Foi o maestro lá do sexteto do Jô Soares. Aí, link clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nem deve estar valendo mais. Adquirir o seu ingresso. As vagas já estão acabando completamente. Então já acabou. É sábado agora. Uma hora dessa, Regis. Não perca e 3 não vacile. meses depois. Vai rápido lá. O que ninguém prestou atenção nessa história toda é o óbvio. Vamos ver. A redundância de que já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal que já proíbe que crianças e adolescentes sejam expostos a conteúdo.
vídeo do Regis foi ótimo. Ele expôs aí como é uma grande farsa essa bobeira de lei anti-Oruan, porque já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege o, o público infanto-juvenil. Já existe. Correto? Correto. Ele mostra também que é inconstitucional, alguns juristas, né, ele falam que é inconstitucional esse projeto. Então, o vídeo do Regis foi ótimo. Ele dá uma cuspida no fogo ali, porque ele realmente não gosta do Oruan e tudo bem, ele deixa isso bem claro, né? E não dá para entender muito bem, porque ele começa a concordar. Realmente o Regis é uma pessoa bem confusa, né? Ele começa a concordar com o projeto, depois ele dá todas as provas que o projeto não faz sentido nenhum, né? Porra, Regis, que loucura, cara. Você Inadequados, mesmo inclusive, fala e... categoria que evidentemente que drogas e crime organizado se enquadram, obviamente, não é verdade? Então, o negócio é o seguinte, e ele é muito simples. Apologia ao crime, a qualquer tipo de crime, né? Se é crime organizado ou crime desorganizado, tanto faz, já é delito no Código Penal, no artigo 287, ele volta, que prevê de 3 a 6 meses de cadeia ou multa para quem faz isso. Então, que esses artistas sejam julgados individualmente pela lei, caso eles cometam esses delitos. É simples, é isso aí. Só que ninguém tem peito para fazer isso, né? E tratam agora de generalizar algo que poderia ser tratado caso a caso. Tem um monte de shows aí bancados por prefeituras e que deveriam ser tratados como crimes, né? Fala do Sejam sertanejo. eles crimes eleitorais ou de desvios de verbas públicas. E aí? E aí? Aí todo mundo fica quieto, né? É isso aí, Regis. Pois é, meu amigo, minha amiga. Essa é a minha opinião a respeito. Boa, Regis. Esse vídeo aqui eu concordei muito com o Regis. Dei uma explodida também falando que ele era de direita aí. Mas é que ele é uma pessoa muito confusa, né? Ele apoia, depois ele mesmo desmente, depois ele dá outra alfinetada e termina bem tranquilo. É isso, mais um vídeo do Regis aí. Eu vou ter que dar uma parada de ver vídeo do Regis, porque ele me deixa muito confuso também. Acho que eu fico tentando entender a confusão da mente dele e fico mais confuso do que ele. É isso.